Olá, meus amigos, tudo bem? Que a paz do nosso Deus esteja no teu coração, na sua vida, e que esse Deus Todo-Poderoso possa te abençoar de uma forma grandiosa, poderosa, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse Deus, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Esse Deus que se importa comigo e com você também. E que quer o melhor para nós. É claro, né? Que é preciso, digamos assim, ouvi-lo, né? É preciso ouvir esse Deus, é preciso estarmos diante dele com o coração aberto, decididos aí a aprender, a ouvir, a guardar. Quando assim fazemos, então Deus, Ele nos alcança com as suas poderosas mãos e, claro, né, também aí com as suas bênçãos. Deuteronômio 28, lá no Velho Testamento, diz que, no capítulo 28, diante você pode ler, que se atentamente ouvirmos a Deus e tivermos o cuidado de guardar a sua palavra, as bênçãos de Deus vão vir e vão nos alcançar. E é preciso nós guardarmos, é preciso aprendermos de Deus. Eu sempre tenho dito que a Bíblia Sagrada, ela é a bússola da vida, né? E é preciso nós ouvirmos a Deus. É quem vai dar o rumo certo para nós. Você está lá em uma floresta, em um deserto, sei lá, ou no meio do mar. Se você tiver uma bússola, você não vai se perder. E a bússola do cristão é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Seguir aquilo que Deus tem nos ensinado, instruído ou mandado. Quando nós deixamos de fazermos, como você quer falar, estamos perdidos. Tem muita gente aí se perdendo porque não quer ouvir a Deus. Às vezes ouve, sabe, entende, mas por uma ação, ela simplesmente despreza tudo aquilo que ela sabia, entendeu e aprendeu. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso em nome de Jesus. Você que assistiu aí o meu programa na quarta-feira sabe do que eu estou falando. Eu quero dar continuidade aqui em nome de Jesus, porque eu comecei a falar nesse assunto e pregando aqui sobre Gideão, que está no livro de Juízes, porque eu vi muitos dos meus irmãos meio cabisbaixo, entristecido, entregando ponto, chorando, parece que o mundo acabou. Não, de maneira alguma, nós somos guerreiros e tem que existir essa, eu não sei se eu posso chamar uma revolta santa dentro de nós, de querer vencer, de não entregarmos aquilo que é nosso e não abrirmos mão daquilo que Deus nos deu, do nosso suor, daquilo que nós plantamos, como Gideão. Ele estava lutando, malhando o trigo ali no lagar para pôr a salvo do inimigo, não entregar de novo o ouro ao inimigo, ao bandido, de maneira nenhuma. Às vezes as pessoas acham que o povo de Deus é bobo, é besta, que serve para ficar só orando quietinho como cordeiro. Não, no momento de agir tem que se agir. O nome oração é orar com ação, é orar com atitude. Deus deu a terra prometida para o povo dele, mas o povo tinha que ter coragem de sair do Egito. Se você não tem coragem, meu irmão, você vai ser sempre escravo. Você vai ficar sempre no Egito. E quando você está no Egito, sabe quem que te domina? Faraó. E você vai comer o pão que o diabo amassou. Você vai comer o pão, as migalhas que o faraó quiser que você coma. E olhe lá. E por muitos não ter a coragem de sair do Egito, ir à luta, enfrentar o deserto, estão satisfeitos com a migalha.
Sabe, alguns que dos caíram do Egito, o povo de Deus, quando começaram a enfrentar algumas dificuldades no deserto, lembraram do Egito, queriam recuar, queriam voltar. E tem muitos irmãos assim, tem muitos cristãos assim. É vergonhoso, é triste eu falar isso, mas é verdade. É a verdade. Não, meu irmão, temos que olhar para frente. Fazer como Josué e o Caleb, que disse, não vamos votar não. Eia, subamos animosamente. Nós vamos enfrentar esses inimigos aí, esses gigantes que estão aí, os filhos de Anaquim, nós vamos enfrentá-lo. E como pão podemos devorá-lo, pois o Senhor é conosco. Meu irmão, foi o que Deus disse para Gideão. Já que eu sou contigo, Gideão, você vai vencer os medianitas como se fosse um só homem. O governo do nosso Deus é muito maior. A destra do nosso Deus é forte, meu irmão. É poderosa. Então não se entristeça. Atenção, família de Deus. Abre os olhos. Tudo está em nossas mãos agora. É a nossa decisão que vai fazer a diferença. Depende de mim, depende de você. Tá bom? Mas antes de falarmos mais desse assunto, deixa eu lembrá-los aqui em nome de Jesus, neste domingo, às 8 horas da manhã, aqui na nossa igreja, na Igreja Brasileira do Evangelho Pleno, na Avenida Caxangá 5482. Eu aguardo a presença dos meus irmãos aqui em nome de Jesus, sabe? E será um domingo todo especial, que será a ceia do Senhor, né? Lembro aí que o nosso culto principal, atenção amados, é pela manhã, tá? Não à noite, pela manhã, às 8 horas da manhã. E esse culto nós estaremos ministrando a ceia, será um culto também que estaremos clamando, invocando a Deus e orando também pela nossa nação. Vamos estar sempre orando aqui, intercedendo. Todas as sextas-feiras, para quem não sabe, às 7 horas da noite, nós temos um culto aqui de intercessão, aonde eu estou aqui com os meus irmãos, pastores, presbíteros, estamos orando. Eu, pastora Karina, presbítero Lima, pastor Santana, pastora Marli, estamos aqui clamando, orando, buscando, pedindo a Deus, né? Pelo povo da igreja, pelas famílias, por todos vocês, pela nossa nação, pelas autoridades. E vamos estar orando sempre. E agora que nós temos que intensificarmos as nossas orações, porque nós estamos aí vivendo momentos decisivos em nossas vidas, para a nossa nação, para os nossos filhos e netos. E temos que estarmos orando sempre, oração sem cessar, tá? Então, 8 horas da manhã, Avenida Caxangá 5482. E temos um outro culto, se você não pode vir pela manhã, à tardezinha, mais cedo, 5 horas da tarde. O nosso presbítero Lima vai estar orando também e ministrando a ceia do Senhor às 5 horas da tarde, para que você participe. Se você puder, se programe, se prepare e também venha e traga aí a sua família, no nome de Jesus, tá bom? Amados, no finalzinho do programa vamos estar orando mais aí por você e por toda a sua casa, tá bom? Mas eu quero continuar aqui falando da palavra de Deus, que é muito bom. Estamos falando sobre o livro de Juízes, isso desde a quarta-feira. E eu falava do capítulo 6. Fala aqui do sofrimento do povo de Deus, que estava sofrendo na mão dos medianitas. Tudo que eles plantavam, tudo que eles faziam, não tinham direito de participar, de comer. Porque os medianitas, eles vinham ali com um grande exército, e esse exército era tão numeroso, que diz a palavra do Senhor, que parecia como gafanhotos na face da terra. Era tantos camelos, era tanto cavalo, era tanta gente, que não se podia contar. E aí, o povo clamou por causa disso. E Deus, ele envia um anjo dele para escolher uma pessoa, para libertar o povo dele
das mãos dos medianitas. E Deus escolheu um que era fraquinho, que muitos não acreditaram, e eu falei até a semana passada, na quarta-feira, e deu um exemplo do nosso presidente hoje, Jair Messias Bolsonaro, que quando ele se candidatou à presidência, muita gente riu dele. Muita gente disse, isso aí não vai chegar em lugar nenhum. Eu vi gente falar, isso daí não ganha nem para síndico de prédio. Eu ouvi falar, esse daí não ganha nem para síndico de prédio. Mas, gente, Deus, ele sabe como agir, sabe como trabalhar. E ele surpreendeu a muita gente. E quando o inimigo viu, os inimigos viram que a coisa estava indo mesmo avante, que eles não esperavam que chegasse àquele ponto, tentaram ceifar a vida dele, mas esqueceram de um detalhe. Quando Deus bota a mão, meu irmão, quando Deus escolhe, quando Deus chama, sabe? Ele usa quem Ele quer. Ou ele não é evangélico. Meu irmão, Deus usa quem Ele quer. Ele é um cristão, como ele disse. E ele tem uma esposa do lado que é de Deus. Para quem não sabe, ela levanta a madrugada, que já me contaram, pessoas chegadas, íntimas deles, já está aí no vídeo mostrando para a gente, um que é pastor e deputado, que eu tenho um respeito muito grande, esqueci o nome dele agora. Ele é até mais forte, agora está até esbelto, está mais magro. Tenho um grande respeito para aquele homem. Ele é um homem de Deus e deputado também. E ele falou que a esposa do presidente Bolsonaro, Michele, quando ele se assusta à madrugada, ela está com a mão sobre ele, orando, intercedendo a Deus sobre ele, pedindo a Deus por ele. Mas ela sabe a luta, a batalha que se é. Foi muito criticada, mas é assim mesmo. Até Jesus foi. Quando se levantaram contra ele? Quando Jesus estava sendo apresentado ao povo, e que Pilatos disse, vocês escolhem, porque ele podia na época absorver um e deixar a pedido do povo. Aí escolheram o Barrabás, que era o ladrão, em vez de ser o Messias. Infelizmente tem muita gente fazendo isso hoje, fazendo escolhas erradas. Pessoas que querem viver debaixo do chicote dos medianitas. Eu falei aqui para os meus irmãos, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com o comunismo. E deu exemplo que é igual o cupim. O cupim, ele começa a comer, quando ele dá nos móveis, você não percebe. Aí você vai varrer a casa, aí você vê aquele pauzinho, você, não liga. E vai se passando o tempo, os anos, quando você perceber, aparentemente está tudo bom. De repente você toca, você vê só a casca, não tem mais nada. Sabe, amados, estavam tentando fazer isso no nosso país. E Deus teve misericórdia de nós. E tem muita gente que não acordou ainda para isso. E não sabe o perigo que está correndo. E é preciso nós tomarmos uma decisão e fazermos a coisa certa. E abrirmos os nossos olhos. Quando Deus escolheu o Gideão, ele se achou incapaz. Eu vou ler aqui no capítulo 6, não vou falar tudo que eu falei na quarta-feira. Se você puder, assista o meu programa da quarta-feira, está aí salvo. No Facebook, já mandei colocar também no Instagram, no YouTube, né? E no capítulo 6, no versículo 15, o Gideão disse assim, quando Deus disse que seria com ele, eu não te enviei, porventura não foi eu que enviei você? Pode ir. E Gideão disse, e ele disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Ele não tinha condição. Eis que minha família é a mais pobre de Manassés e o menor da casa de meu pai. Lembra do nosso presidente quando começou? Não tinha nada. O que ele gastou foi o mínimo. Mas Deus escolheu, mas Deus mostra
E Deus dá as condições. Ele sabe o que faz. E ninguém acreditou. Os especialistas disseram, ih, não tem jeito, isso aí não tem como, está descartado. E Deus disse, eu vou mostrar para vocês. O governo de Deus é maior do que todo o governo deste mundo. Eu já falei, isso aqui é verdade. E diz aqui, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Você vai ferir? Você vai ter condições? Não pelo que você tem, porque ele disse, eu não tenho nada, com o que eu vou fazer? A minha família é mais pobre. Deus disse, você não vai vencer por causa disso, não. Você vai vencer porque eu sou com você. E eu que vou prover, eu que vou fazer. E Deus fez. E aí o que é que acontece? Gideão obedece a Deus, faz o sacrifício que o Senhor mandou fazer. E aí chega o momento da batalha. E no capítulo 7 de Gideão, versículo 1 diz assim: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que o arraial dos medianitas ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor Gideão: É demais o povo que está contigo, para que eu entregue os medianitas em suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim e dizer, a minha própria mão me livrou. Deus queria mostrar para Gideão e prová-lo o poder dele, dizer, olha, você vai vencer por minha causa. Tem gente demais aí. Se eu der vitória a vocês com a quantidade de homens que vocês estão, vocês vão se vangloriar. Eu vi tantos meus irmãos agora chorando, depois aí do primeiro turno da nossa política, das eleições que tiveram. E agora, como é que vai ser? Porque fulano está em primeiro, papapá, papapá. Alguns estão dizendo, alguns se aliaram com o outro lá e tal, mas tem os aliados de Deus. Deus sabe como agir, Deus sabe como fazer pessoas se unirem ali, fazer a coisa certa. E muitos esqueceram uma coisa: Deus já permitiu que uma base fosse criada. A base está pronta. Se vocês observarem, hoje nós temos uma base aí no Congresso muito grande, no Senado também. E como essa base é importante, para na hora que o nosso presidente começar a governar, a coisa vem andar. Porque não adianta ele sozinho e aqueles que estão na base hoje embarcarem, não vai, impede isso e aquilo. Deus sabe o que está fazendo. Então, meus irmãos, você que estava meio entristecido, cabisbaixo, é lá, levanta a cabeça. Está na hora de tomar atitude. E você que fez a coisa errada como cristão, abre os olhos, meu irmão, acorda. Não seja mais conivente com as coisas erradas, com aborto, com droga, ideologia de gênero, por aí vai. Não vamos querer os nossos filhos estar indo para um banheiro dos colégios, menino e menina junto. As histórias, confusões danadas, mudando até a nossa língua portuguesa, umas coisas estranhas, nada a ver. Os alunos hoje não respeitam mais os professores. Eu me lembro que na minha época a gente tinha um respeito muito grande com o professor, sim senhor, sim senhora. Quando a gente fazia uma coisa errada, o professor fazia um bilhetinho, a gente levava para casa, os nossos pais puniam, chamavam a atenção, ia saber o que foi, e a gente era punido e tinha um respeito muito grande. Hoje, o aluno faz uma coisa errada, e ele chega em casa, fala o que quer, os pais vão para lá e ainda quer agredir o professor. Está tudo errado. Como diz as pessoas aí fora, é um ditado que se tem, né? Que o rabo está balançando o cachorro, não é o cachorro que balança mais o rabo. Mudou. O que é errado está certo, né? O que é certo agora está tudo errado. Está de cabeça para baixo as coisas.
e temos condições de reverter e mudar muita coisa, só depende de nós. Se nós queremos verdadeiramente um futuro promissor, um futuro melhor para os nossos filhos e netos. Eu sei que muitos dos nossos filhos estão de cabeça feita e tudo, estão igual um desnorteado, fizeram tanta coisa errada, tentaram mostrar o outro lado, orarmos e lutarmos, unir a nossa força, para que possamos fazer a coisa certa e ouvir a Deus, para que possamos comer o melhor dessa terra, porque senão vamos continuar no Egito, comendo aquilo que Faraó quer dar, e acharmos que está bom as migalhas, e acharmos que está bom sendo escravos, e mandando o melhor de nós para outros países, quando na verdade tem que ser investido aqui na nossa nação, porque o nosso país é rico, o nosso país é lindo, e temos tudo para sermos felizes, pode ter certeza disso, temos. Então, amados, Deus disse: tem gente demais com você, Gideão. Fala aí quem for covarde, tímido, que volte. Apregoa para eles: quem for tímido pode voltar. E diz assim: e disse o Senhor Gideão: é demais o povo que está contigo. Aí o 3 diz: apregoa, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte, retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Tinha 32.000 homens. Quando mandou voltar os covardes tímidos, de 32.000, 22.000 voltaram. Olha quantos covardes tímidos tinham. Imagine se fosse para a batalha. Meu irmão, lugar de batalha, lugar de luta, não é lugar para frouxo, covarde, não. É para quem é corajoso. Tem muitos covardes aí, tem muitos que estão se acovardando. Me perdoe, mas tem muitos irmãos que dizem que é de Deus, que é de cristão, mas você está se acovardando, meu irmão. Estão sendo tão covardes, que estão se aliando com aqueles que aprovam essa desgraça toda que estamos tendo aí no nosso país. Com tanta miséria, estão aprovando. E ainda estão dizendo que é de Deus e que teme a Deus. Concordando com tudo isso. São covardes. Tem que abrir os olhos. A palavra de Deus diz que os tímidos e os covardes não herdarão o reino dos céus. Acorda, meu irmão. E Deus provou os 10.000 de corajosos. Eram corajosos, mas tinham que ser vigilantes. E mandou passar pelas águas. Aquele que apanhasse a mão nas águas, bebesse, vigiasse, separa, esses são meus. Mas que lambesse a água como o cão, baixasse a cabeça, ficassem desapercebidos, foram reprovados. E 10.000, 9.700 foram reprovados. Ficaram só 300. E Deus disse: é com esses. E Gideão disse: pronto. E agora só 300. A minoria. A minoria. Quantos irmãos aí estão dizendo: eles são muito fortes. Agora estão aliados com fulano, ciclano, BBB. Eles têm muito dinheiro. Tem muito mesmo. A gente sabe que tem. Como conseguiram? Porque a gente viu as notícias, a gente sabe de tudo isso. O quanto foram devolvidos, o quanto não foram devolvidos e aqueles que não foram devolvidos. A gente sabe disso. Para todo mundo ver, foi escancarado nos jornais, na época, em tudo. Mas tem gente que está cego hoje. Minha Deus disse que foi inocentado. Não foi inocentado. Apenas mudou de lugar. E na hora certa, Deus sabe como vai fazer e agir. Não cabe eu e você. Deus sabe como fazer. Então, amados, Gideão disse 300. E Deus disse para Gideão: Gideão, está na hora. No capítulo 7, no versículo 9, diz assim:
Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos, com 300 homens. Gideão antes pediu a prova para que Deus era com ele. Deus mostrou. Deus mostrou ao nosso presidente que Deus era com ele. Era para ele ser ceifado, ter morrido, e Deus poupou. Deus poupou. E Deus sabe por quê. Eu não tenho dúvida disso. E aí, Deus percebeu um certo temor no coração de Gideão. E Deus disse assim, no versículo 10: se ainda temes atacar, desce tu com teu moço puro ao arraial, e ouvirás o que dizem, e depois, fortalecida as tuas mãos, descerá contra o arraial. Então desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial. Quando eles chegaram lá, no arraial, versículo 12 diz assim: os medianitas e os amalequitas se uniram, por isso que era um povo numeroso. E quantos se uniram aí, para o outro lado, para ficar maior, mais poderoso, aí muitos aí de nós estamos temendo, e agora? Nós temos Deus ao nosso favor, Deus ao nosso lado, pode ter certeza disso. Os medianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. Eram seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Não podia contar, dava medo ao ver o poder deles. Aí Gideão foi lá com seu moço pura, seu escudeiro, e aí ouviu o que eles estavam falando. E o próprio inimigo, um teve um sonho, e nesse sonho ele dizia que viu um pão de cevada rodeando a tenda do capitão deles, e o capitão caiu. E o outro decifrou, disse: que é isso senão a espada de Gideão contra nós? Porque Deus entregou todos nós na mão de Gideão, entregou os medianitas, todos nós na mão de Gideão. Gideão, quando ouviu aquilo, disse: opa, aí fortaleceu o coração dele. E aí ele voltou. Quando ele voltou, versículo 15 diz: tendo ouvido Gideão contar este sonho e seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos medianitas nas vossas mãos. E agiu. Meu irmão, eu digo a você hoje: levanta a sua cabeça, porque Deus é conosco. Povo de Deus, a força está em nossas mãos. Como diz esse ditado aí, o povo unido jamais será vencido. O povo de Deus, clamando, invocando, em uma só fé e um só propósito, e agindo, não é chorar, é agir. E qual a maior ação nossa nesse momento? O seu voto, o meu voto, o voto da minha família, aqueles que eu vou tentar mostrar e mostrar o porquê que nós temos que fazer isso. Nós vamos fazer a diferença, porque a base Deus já preparou. Agora vamos lutar, fazer a nossa parte para colocar o nosso presidente lá, de volta ao seu lugar, onde ele não deve sair, porque uma primeira etapa ele venceu, difícil, muito difícil, pandemia, guerra, uma seca que se houve, e com tudo isso ele fez a parte dele, e que muitos não conseguem enxergar. Auxílio para que as pessoas não passassem fome, para as empresas pequenas não fecharem, pagando ali a folha, né? Para que os empresários paguem seus empregados, ajudar aqueles para não deixar demitir os seus funcionários, e por aí vai. Aumentou o auxílio, diminuiu os tributos, os impostos aí de gás, gasolina. Hoje nós temos a gasolina mais barata do mundo, mas ninguém consegue enxergar isso. Não consegue. Quantas estradas, lugares que mais de 30 anos que não se fazia, mudava as estradas, e hoje tem.
A água que voltou para nós, nordestinos, porque eu sou nordestino e sou grato por isso. Eu moro aqui em Recife, Pernambuco, mas a água chegou no Nordeste e os nordestinos foram favorecidos, porque desde 2012 parou e não houve mais nada. E ele fez a água fluir. Não adianta começar uma obra e parar, meu irmão. O que teve de obras que começaram e pararam, e foi dado continuidade. Ele podia deixar de ir lá e fazer novas e fazer o nome dele, mas eles começaram a terminar de obras que começaram e não terminaram. E quando foi concluída a obra, terminaram, disseram, foi fulano. Fulano começou lá e parou. E o investimento que foi feito foi grande, que poderia ter gastado muito menos. A gente sabe disso, a gente não é bobo. Vocês lembram das construções dos estádios de futebol? Quanto foi investido? E quanto foi desviado? Só cego que não vê. Só cego que não consegue enxergar. Então, meus amados irmãos, Deus é conosco. Deus está conosco. E Deus sabe fazer as escolhas dele. Vamos nos unir, vamos acreditar, vamos confiar e vamos orar pela nossa nação, nosso país, pela nossa família e fazermos a nossa parte. Porque Deus é comigo, com você, com todos nós. Oremos ao nosso Deus eterno em nome de Jesus. Aleluias. Querido e amado Deus, Senhor de toda a glória, eu te louvo, eu te engrandeço, eu te exalto, porque tu és maravilhoso. Ninguém há como o Senhor, ninguém há como o nosso Deus. Ah, Pai eterno, em tuas mãos eu coloco a minha vida e a vida do teu povo. Em tuas mãos eu coloco a vida do nosso presidente, da família dele, da nossa irmã Michele, de toda a casa do nosso presidente, os filhos, aqueles que estão lutando com ele, todas as autoridades, até dos segurança, que faz a segurança da vida deles, Senhor. Guarda a vida deles também. Porque nós sabemos que o mal tem se levantado, as trevas têm se levantado. Mas quanto mais o mal se levanta, é pior, porque a queda será maior. O Senhor derrubou o gigante Golias. O Senhor fez Gideão vencer com apenas 300 homens medianitas, sem colocar as mãos. Mas o Senhor fez com que os próprios inimigos entrassem em confusão e um brigasse com o outro. O Senhor tem seus meios, Pai, e eu creio. Mas é preciso nós confiarmos, acreditarmos, levantarmos a cabeça. Quando o Senhor escolheu a Gideão, não foi à toa. Ele estava lutando para pôr a salvo o seu trigo dos medianitas. Eu vou lutar para pôr a salvo a minha família, lutar pela nossa nação, lutar pela igreja que o Senhor colocou na minha responsabilidade. Não podemos abandonar, é preciso fazermos a nossa parte. E você, meu irmão, minha irmã, lute pela sua casa, lute pelos seus. Não permita que as trevas prevaleçam sobre a sua família, nem sobre os seus. Ah, Pai, dá forças, capacita, abre os olhos dos teus filhos, daqueles meus irmãos que por algum motivo, não sei, fizeram a coisa errada, foram iludidos, receberam promessas e se deixaram se levar por essa promessa. Abre os olhos agora deles, Senhor, para que enxergue a verdade,
para que possa fazer a coisa certa, Senhor da glória. Não podemos ser coniventes com aborto, com liberação de drogas, com ideologia de gênero. Não podemos ser coniventes com essas coisas e muito mais que nós sabemos. E vamos perder tempo estar listando aqui, Senhor. E Tu sabes. Então, Deus, abre os olhos dele. Tira as escamas que colocaram nos olhos deles. Dos Teus filhos que se deixaram ser enganados, que não sejam mais. Que voltem a enxergar nitidamente, Senhor. E que não percam o foco do Senhor. E que permaneça o temor em cada coração. No nome de Jesus Cristo. Ah, Pai. Eu coloco diante de Ti cada família, cada lar, cada vida. E a nossa nação também. Abençoe o nosso Brasil. Cada família brasileira, em cada local, em cada parte desse imenso Brasil nosso. Que o Senhor abençoe. Eu coloco em Tuas mãos a todos, Pai. E que as poderosas mãos do Senhor repousem sobre todos nós agora. E que estejamos debaixo das Tuas proteções, da Tua proteção e das Tuas ricas bênçãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço e agradeço, hoje e sempre. Amém e amém. Meus amados, digam graças a Deus. Estamos chegando ao final aí do nosso programa. Quero só relembrá-los aqui, domingo, 8 horas da manhã, aqui na Avenida Caxangá 5482. Vamos estar juntos para a glória do Senhor, tá bom? Para a glória do nosso Deus. E 5 horas da tarde também nós temos outro culto à tardezinha com o nosso presbítero Lima, participando aí da grande ceia do Senhor, tá certo? Que Deus continue te abençoando poderosamente. Um bom final de semana, uma boa sexta-feira para todos, um bom descanso e que você tenha um bom sono suave, tranquilo, nada perturbe aí o seu descanso. E que o nosso Deus, na sua infinita graça e misericórdia, permita que os nossos olhos se abram para um novo dia, que eu creio que Ele dará a mim e a você amanhã, tá bom? Levante sua mão direita comigo, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a divina consolação do nosso amado Espírito Santo repouse sobre todos nós, hoje e sempre. Amém e amém. Pessoal, até lá, fica com Deus, até a próxima. Beijo grande no coração de todos vocês.